Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h12. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, dia de Gente do MPD que Fala, mais uma edição. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. E finalizando aqui a formação da nossa bancada de hoje, Carlos Eduardo Gouveia. O Gouveia é advogado, administrador, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Seja bem-vindo, Gouveia, mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui debatendo, discutindo, pensando um pouco no futuro da nossa sociedade com colegas tão brilhantes. Obrigado. Então vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, não poderia ser diferente, eleições lá na América. Os olhos dos Estados Unidos e do mundo todo estão focados em Nevada, que voltará a divulgar a apuração daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde. Os 6 votos do Estado no colégio eleitoral devem ser suficientes para que Joe Biden chegue aos 270 delegados e vença as eleições, já que o Arizona está prestes a confirmar outros 11 votos para os democratas. Há ainda indefinição na Geórgia, na Carolina do Norte e também na Pensilvânia, onde Donald Trump lidera, mas a sua vantagem vem caindo com o andamento da apuração. Bom, todos sabem, o Trump já pediu recontagem no Wisconsin e tenta paralisar judicialmente a apuração em outros estados. A noite lá no país, nos Estados Unidos, foi marcada por diversas manifestações pela contagem total dos votos. Gouveia, seu olhar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao processo eleitoral lá, judicialização, recontagem e tudo mais. Eu acho que nós temos esse ano vários pontos que merecem destaque. Acho que a participação popular nunca foi tão grande quanto agora, e isso demonstra, como o Dr. Miné comentou, o poder que a democracia tem, de fato, de mobilizar a sociedade civil. Na verdade, todos buscam uma forma de se expressar, já que talvez não estejam contentes ou queiram até promover uma mudança nos rumos. Lembrando que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, né? E lá o sistema é misto, tem a participação popular, que vai indicar qual seria o caminho dos delegados daquele estado, e aí sim os delegados acabam trazendo seus votos então para um ou outro candidato. Isso uma questão. Outra questão que é curiosa também desse ano é que o Arizona, por exemplo, que estava já indicando e indica-se uma possível vitória do Biden, até agora não foi oficialmente confirmado. Então, a gente tem uma situação que pode levar, inclusive, a um empate ainda. Então, ninguém tem nada garantido. E lá o número final de delegados é um número par. Então, de fato, pode ter o empate e que tem já uma previsão constitucional de qual seria, então, a forma de desempatar. Eu concordo também que, se puder evitar a judicialização, obviamente é muito mais correto, legítimo. Se o sistema não está bom, que se busque uma forma de mudar. E eu acho que ali eles têm talvez um trabalho, uma lição de casa a fazer. O nosso sistema, como foi comentado, através do voto eletrônico, ele tem várias vantagens. A questão da identificação ali na hora, a questão da rapidez da contagem, até onde se sabe o sistema é seguro, porém sempre fica a dúvida. E volta aquela questão, Mauro, do voto em papel para uma eventual recontagem, sim, que até hoje não foi, já foi muito discutido, foi proposta projeto de lei e acabou que não foi implementado. E a previsão constitucional lá para arbitrar um eventual empate, né, como você destacou, por ser um número par, é o próprio Congresso Nacional, não o que está, mas o que for eleito, e aí o fiel da balança vai ser a maioria que cada um tiver lá, ou os democratas ou os republicanos. E o vice-presidente assume enquanto a decisão não for tomada. Então vamos aguardar, vamos ver se ao longo aqui da nossa edição do Gente do MPD que Fala, a gente consegue já ter o resultado de quem será eleito lá, se o Trump será reeleito ou se o Biden será o novo presidente. 12h31 agora, mais da metade dos homens brasileiros atendidos pelo Sistema Único de Saúde nunca foi ao urologista, segundo o Instituto Lado a Lado pela Vida.
O Novembro Azul é usado pelos médicos para chamar a atenção deles para a necessidade de tomar todos os cuidados contra o câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer estima que tenhamos 65.840 novos casos de câncer de próstata neste ano aqui de 2020. Esse é o tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Gouveia, por que os homens têm tanta dificuldade em cuidar da saúde, de ir ao médico e fazer a devida prevenção? Na verdade, Mauro, o problema não é exclusivo do homem. Na verdade, a gente encontra bastante, de fato, com o homem cuidando da própria saúde. Mas ele é um fato muito comum aqui no Brasil, que é a situação dos invisíveis para o sistema de saúde. Na verdade, nós temos muitas pessoas que relutam em procurar o sistema por várias informações. O Sistema Único de Saúde, por exemplo. Pode ser por medo, pode ser por preconceito, pode ser por achar logo de cara que vai ter dificuldade em agendar tanto a consulta quanto depois dos exames e acaba não indo. Quando vai, já é tarde demais. E isso, no caso do câncer, é triste, porque você perdeu uma grande oportunidade de ter uma terapia, acesso a uma terapia eficaz e que faça toda a diferença. A gente tem que lembrar que o teste de diagnóstico, ele é sempre o quê? Quanto mais preciso e precoce ele for, obviamente, mais chance de sucesso na terapia você vai ter. No caso do câncer, além da precocidade para um diagnóstico, você ainda tem um monitoramento. Então, o medicamento que está sendo prescrito para aquela pessoa, ele pode ser um medicamento específico. E isso, graças ao que a gente chama hoje de medicina personalizada, você consegue saber cada indivíduo, graças ao seu genoma e o conhecimento que a gente tem, a que tipo de terapia ele vai responder positivamente. Então, um medicamento pode servir para 95% das pessoas, mas não serve para aquele indivíduo especificamente. Porém, se a gente conhecer o genoma dele, você consegue agir pontualmente e trazer uma resposta que dê resultado e permita a pessoa voltar a ter uma saúde adequada. Então, acho que o primeiro ponto de recado é esse. É importantíssimo, de fato, as pessoas procurarem o sistema. Quanto antes, melhor vai ser o resultado. E ficarem atentas até às novas possibilidades. Hoje, além da genômica, a gente fala muito de proteômica e até de metabolômica. Metabolômica é uma nova ciência da área de diagnóstico que permite predizer determinadas condições. Ou seja, consegue dar para a pessoa a possibilidade de saber o que vai influenciar para ela ter ou não determinado tipo de problema, de doença, com antecedência. E por quê? Não é só a questão do código genético dela, mas é a questão do ambiente e hábitos de vida, nutrição e prática de exercícios, por exemplo. Então, fazendo esse teste de metabolômica, você consegue ter nas suas mãos o poder de mudar, eventualmente, um destino que poderia ser fatal, né? E aí, para terminar, Mauro, eu sempre digo que o teste de diagnóstico, não existe um teste ruim, existe um teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. Então, são várias ferramentas que estão à disposição. No caso aqui do mês Novembro Azul, é uma grande mensagem para as pessoas se alertarem e buscarem atenção e cuidado médico para que possa ser feita uma triagem, uma verificação, e o quanto antes isso for feito, no caso, principalmente aqui da urologia, né, do câncer de próstata, maior chance de sucesso. No início da sua resposta, Gouveia, você destacou aí esses componentes, essas variáveis, ou essas motivações, né, o que faria com que os homens deixem de procurar o serviço médico. Aí você falou em eventual preconceito, eventual medo, achar que não vai ser atendido, enfim. Mas esses pontos não são devidamente esclarecidos pela campanha Novembro Azul, ou seja, não tenha preconceito, não tenha medo. Se você achar que você não vai ser atendido, vai lá, tenta marcar a sua consulta, a despeito dessa questão daquele homem invisível do Sistema Único de Saúde. É exatamente por isso que essas campanhas existem, para fazer um alerta para as pessoas para que elas busquem, de fato, o sistema de saúde. Um exemplo, Mauro, foi a questão do Covid. Covid veio, todo mundo sabendo precisa testar, o Ministério, a própria OMS dizendo testem, e as pessoas não iam.
Por quê? Porque não tem teste disponível no laboratório. Só com a entrada, por exemplo, das farmácias, que antes não eram permitidas a testagem dentro de farmácias, só com a entrada delas, a Abrafarma acabou monitorando, foram 2.200 farmácias que, de uma forma continuada, reportaram seus resultados. Foi mais de 1 milhão de testes feitos, foram mais de 1 milhão de testes feitos para pessoas que não procuraram nem o laboratório, nem o SUS, mas foram na farmácia. Por quê? Porque confiavam, era próximo à sua residência, era algo familiar. Então, isso trouxe, com certeza, dessas 1 milhão de pessoas que fizeram teste, mais de 14% foram positivas. Então, foram 140 mil pessoas que, de alguma forma, procuraram tratamento, e se não fosse por isso, elas talvez não soubessem e continuariam contaminando outras pessoas. Então, esse é um exemplo de como essas pessoas invisíveis podem e devem ser estimuladas a buscar informação sobre o seu status. Isso com o Covid, com o câncer, com o HIV, hepatite C, que é uma doença silenciosa também, e tem cura. O Ministério da Saúde oferece o tratamento de graça e em 3 meses a pessoa consegue se curar, mas só vai se curar se souber que tem a doença. Seguindo com mais um tema, o empresário André de Camargo Aranha foi inocentado da acusação de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer, que, apesar das provas de que houve relação sexual. Em audiência do julgamento, ela foi ofendida e humilhada pelo advogado do empresário Aranha. Vídeos das ofensas na audiência foram divulgados pelo site Intercept Brasil, que, ao noticiar o caso, cunhou a expressão estupro culposo para resumir a tese da promotoria. E o vídeo chama atenção ainda para a conivência do juiz Hudson Marcos, que é o diretor-geral da Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina. Quero ouvir o Gouveia também, a sua opinião, Gouveia. Eu acho que esse episódio, ele de fato simboliza uma necessidade de uma atenção maior para essas questões que o Dr. Miné acabou de pontuar muito bem. A mulher, como vários outros que estão desassistidos pelo sistema, acaba tendo essa posição de vulnerabilidade. Nós vimos esse tipo de episódio que acabou explodindo em todas as redes sociais. É um vídeo limitado, com pouco tempo, de fato, talvez esteja ou não dentro do contexto, mas ele traz esse alerta de uma situação de injustiça que provavelmente está acontecendo. Então, assim como esse, acho que nós temos que ter um olhar muito mais atento para outros casos, evitar ao máximo que esse tipo de episódio possa acontecer, e segundo, para o nosso sistema judiciário, mostrar a importância de toda e qualquer decisão. O impacto de uma decisão mal tomada, ela obviamente vai ter uma repercussão enorme, como a gente está vendo, né? Então, eu acho que simboliza aí várias ações que a sociedade civil, de fato, tem que tomar para si a responsabilidade de promover uma mudança de conduta. Num artigo publicado pelo Poder 360, o procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, diz que precisamos de consciência para fazer escolhas que possam trazer tempos mais justos e humanos para as nossas cidades nos próximos 4 anos. E como critérios, o procurador Liviano sugere, entre outros, a eliminação daqueles envolvidos em qualquer espécie de conduta suspeita, um limite para o número sucessivo de mandatos para o Legislativo e abrir novos caminhos para mulheres e negros e LGBTQI+, para que a diversidade humanista democrática se transforme em realidade concreta na vida brasileira. Gouveia, poucos segundos para a sua avaliação e, na sequência, também os demais, porque o nosso tempo está apertado para as perguntas da audiência. O que eu acho que a gente tem aqui grandes oportunidades de mudar o futuro, fazendo-se se representar por aqueles candidatos que, de fato, representem os seus interesses. Uma escolha mal feita agora, ela vai permanecer por muito tempo e com consequências nefastas. Câmara Municipal vai ser reformulada agora, é uma grande oportunidade, votem corretamente. Gouveia, o Everton de Santos, não sei o que é D, enfim, Everton de Santos, pelo YouTube, ele pergunta: a politização da vacina pode efetivamente causar atrasos e mais mortes no Brasil? Então, eu acho que a gente tem algumas questões aí, até antes da politização, que é a própria disponibilidade de insumos.
Se você fosse analisar o potencial de vacinação do Brasil, vai 210 milhões, 220 milhões de pessoas, não há estrutura logística suficiente para vacinar todos. Esse é o primeiro lugar. Isso, logística, eu falo, inclusive, a questão de cadeia de frio. Segundo, a própria parte de seringas e tubos e o que seria necessário. E terceiro, de fato, você tem que ter uma priorização. Quem são os mais vulneráveis, profissionais de saúde, ter um patamar de escolhas. E, por fim, quem já teve o Covid, na verdade, não precisa ser vacinado num primeiro momento. Ele tem uma imunização, ainda não se sabe por quanto tempo ela vai durar, mas ele tem. Então, tem aí vários critérios que deveriam ser obedecidos. Agora, é lamentável que tenha ido para o lado político. Eu acho que é uma questão de ciência, tem que ser vista como ciência e com evidência clínica de que a vacina é ou não é adequada e eficaz para aquela finalidade. Gouveia, a palavra final. Muito obrigado, Mauro e colegas. É sempre um prazer e espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado, minha gente, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, pela participação de vocês nessa edição de quinta-feira, em parceria com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.